Oi, eu sou a Tamires, bem-vindo ao meu canal, aqui lemos com calma. Bom, e como estão vocês? Espero que as pessoas que se inscreveram recentemente no canal estejam gostando do conteúdo e estejam assistindo, por favor. Tem muita coisa aí pra rolar nesse mês de março, eu já preparei alguns vídeos interessantes, uns vídeos aí bem legais de comparativos entre livros, filmes. Eu ainda não assisti o Morro dos Ventos Uivantes, tô pensando aqui comigo se eu vou assistir ou não. Porque é um filme que, não sei, eu nem gosto tanto assim do livro pra poder querer assistir o filme, mas tem tanta coisa rolando sobre esse filme que eu fiquei pensando aqui comigo se valia a pena fazer um vídeo sobre. Bom, gostaria da opinião de vocês, se vocês acham que vale a pena eu assistir esse filme, pelo menos para ter a minha impressão referente às mudanças que foram feitas aí, mudanças significativas do livro versus filme. Se você tá afim de saber a minha opinião sobre esse filme e esse livro, deixa aí nos comentários. Eu li O Morro dos Ventos Uivantes há bastante tempo, já tem pelo menos aí uns 5, 6 anos. Não me lembro de tudo, mas tem uma essência comigo e quando eu li aquele livro, a última coisa que eu pensei foi em romance. Bom, bora pro vídeo. Há alguns dias eu estava rolando ali o feed do YouTube. O YouTube me recomendou um shorts mostrando uma TBR. Para quem não sabe, TBR é aquela beta, eu acredito, eu nem sei se esse é, como eu posso dizer, eu nem sei se essa é a definição correta do termo, porque eu não sou uma pessoa que utiliza muito termos em inglês. O pessoal do Booktube gosta muito de utilizar termos em inglês, fazendo a minha TBR, fazendo, sei lá, minha booklist, babá. Gente, estamos no Brasil. Eu gosto de utilizar o português, eu acho que o português já tem palavras muito lindas para poder se referir a várias coisas que nem sempre eu tenho que recorrer ao inglês. Lá estava eu vendo esse shorts, né, me chamou a atenção, minha TBR física. Aí eu fiquei pensando comigo, ué, tem diferença? TBR física, não física? E aí fui clicar no vídeo, né? Então a capa do vídeo mostrava uma estante muito bonita, totalmente aesthetic. E essa estante estava com todos os seus livros envelopados em papel pardo. De uma forma muito alinhada, muito bonita, muito aesthetic, sabe? Muito Instagram. De repente, a pessoa, né, a mão da pessoa foi lá, pegou um potinho de vidro muito bonito, muito aesthetic também, cheio de papeizinhos coloridos, fluorescentes, coisa mais linda, e fez um sorteio, e desse sorteio ela tirou ali um papelzinho que tinha uma numeração. Beleza, ela pegou esse papelzinho com essa letra muito bonitinha, esse papelzinho bonitinho, foi até a estante bonitinha dela e puxou um livro. Depois ela, de uma forma totalmente ASMR, começou a desembrulhar esse livro. E aí foi desembrulhando, assim, muito bonito, sabe? Retirando cada fita de uma forma que nunca nessa vida eu iria conseguir fazer. Ela abriu esse livro e era um trailer psicológico. É um título que ainda não foi lançado aqui no Brasil, esse vídeo é da gringa. E aí eu fiquei pensando assim comigo, era um trailer psicológico ao qual ela não trouxe informação nenhuma do livro, que eu tive que pesquisar, porque minha curiosidade era imensa. E tá. E aí foi isso o vídeo. Aí eu fiquei, ué, não tem mais nada? Fui lá clicar no perfil do canal, fui atrás de mais informações, eu precisava saber mais. E tinha vários vídeos como esse. E pelo que eu entendi, ela tem em torno de 305 a 305. Tem vídeo que mostra 365, tem vídeo que mostra 305 livros não lidos nessa estante. E na estante dela tudo tá envelopado. Por quê? A ideia de você fazer uma meta literária ali num aplicativo online, não. Ela resolveu envelopar todos os livros da estante dela, os livros que ela não tinha lido, e essa é a TBR dela física. Ela faz todos os dias, acredito que não, né? Mas conforme ela vai lendo, ela faz lá o sorteio e pega um livro aleatório. E eu fiquei pensando comigo, nossa, que negócio esquisito, não podia simplesmente ir até a estante escolher um livro para poder fazer a leitura? Mas o ponto não é esse, o ponto é que, então, esse vídeo me causou uma ansiedade, ele me causou uma ansiedade tão grande que eu quase dei um dislike no vídeo, não por não gostar do conteúdo, porque o conteúdo realmente é muito bom de se ver, é satisfatório, não tem outra palavra. Sabe aqueles vídeos onde tem, assim, profissões perfeitas, onde as pessoas fazem umas coisas manuais, que você fica, meu Deus, que perfeição, e é tão gostoso de assistir, tipo, cortando uma grama e depois a grama ficando assim, rente, linda, perfeita. É mais ou menos isso, a proposta desse vídeo. Ele me traz essa sensação, mas ao mesmo tempo ele me trouxe uma ansiedade por ver todos aqueles livros envelopados,
por saber que ela tinha mais, sei lá, 250 livros para ler naquela estante, e que estava tudo envelopado. Eu não conseguiria dormir olhando para aquela estante, eu ia ficar muito nervosa. E aí eu quase dei um dislike no vídeo, mas acabei não dando, né? Porque eu sei o que um dislike pode fazer aí com o criador. Então não dei o dislike. Mas eu não queria mais que o YouTube me recomendasse esse tipo de conteúdo. Mas, como eu tinha visitado o perfil, lógico que o YouTube me entregou mais conteúdos dessa moça. E aí eu fui, né, vendo alguns, não vi mais ela abrindo, na verdade eu vi mais alguns vídeos, né, dela abrindo ali livros, e todos esses livros que eu percebi, a grande maioria era de thriller psicológico, são livros que são mais rasos, não porque eles não são bons ou não são inteligentes o suficientes, mas simplesmente porque eles têm um formato de escrita em que torna a leitura muito mais fácil de ser consumida, são capítulos curtos, são diálogos intensos, então você vai ler muito mais rápido. Eu acredito que ela percebeu isso, ou talvez ela só goste desse tipo de leitura, mas não tinha muita variação ali nos livros que ela desenvelopava. Bom, ela tinha muitos, mas muitos vídeos que eram todos shorts. Vídeos longos ela tinha ali no máximo uns 6, e dos vídeos longos que ela tinha, os últimos datavam de 1 ano, então ela não é dos vídeos longos. E eu percebi que durante esses shorts não havia resenhas desses livros que ela supostamente leu. Ela desembrulhava os livros, mostrava pra gente o título e seguia, né, o próximo vídeo era mais uma vez um sorteio, um desembrulho, um livro, e eu não sei se ela estava lendo aqueles livros, mas também não é da minha conta, mas eu fico pensando aqui comigo, uma estante de 300 livros ou mais, e a pessoa não quer ler nenhum daqueles livros, eu não sei nem porque ela fez essa estante. E com o passar dos dias, eu me vi pensando nesse canal, né, eu ficava, que não saía da minha cabeça. Eu ficava pensando, gente, será que tem alguém que realmente consome esse conteúdo? Não, tinha alguém que consumia esse conteúdo, eu fui uma das que consumia esse conteúdo, mas as visualizações do canal dela não eram tão ruins, ali beirava em torno de 4, 5 mil views, então tinha gente realmente assistindo esse conteúdo, realmente gostando desse tipo de conteúdo, que fazia com que ela produzisse mais conteúdos parecidos com esse. Teve ali, né, mais pra frente, porque eu vi esse vídeo, pasmem, em dezembro, e desde então essa ideia vem aqui corroendo a minha mente, sobre o porquê dela ter feito esse formato de vídeo, se ela foi a primeira. Até então, talvez tenha esse tipo de conteúdo mais no TikTok. Eu não sou uma consumidora de TikTok, e shorts eu assisto muito raramente, também não gosto muito de vídeo curto. Mas essa questão da resenha, eu fiquei assim, pensativa, porque como é que pode? A pessoa, ela lê um livro, ela tem um canal que fala sobre livros, teoricamente, e ela não sente vontade de resenhar aquele livro que ela leu, ou de comentar um fato, de como aquele autor é bom, de como aquele livro a surpreendeu, ou o contrário, de como aquele livro é ruim, de como aquele livro, nossa, ela esperava tanto e não conseguiu alcançar o que ela esperava ali com a leitura, que talvez ela leia mais livros daquele autor, mas como é que ela vai escolher ler mais livros daquele autor se ela usa esse sistema de escolha de livros? Fiquei pensando nisso. E aí quando eu voltei ali ao canal, mais ou menos ali no final de fevereiro, eu percebi que ela tinha feito algumas resenhas, umas resenhas de uns 3 resenhas ali, mas em formato de vídeo curto também, não foi em formato de vídeo longo. E essas resenhas, elas também eram resenhas mais como se fosse uma lista. Ela levantava o livro, falava o que tinha lido, falava uma sinopse ali extremamente genérica. Olha que eu não sou tão versada assim no inglês, mas dava para entender ali, realmente não tinha sentimento, não tinha... Eu não sei o que aquele livro provocou nela. A entonação da voz dela, o rosto dela não me trazia todos esses sentimentos que aquele livro poderiam ter provocado nela, se provocaram nela, se realmente ela leu esses livros, que eu chego a duvidar, mas não tô aqui para julgar, tô aqui para apontar um fato. Me fico pegando pensando que talvez aquilo não tenha sido uma resenha, na verdade não era uma resenha, era uma lista em que ela mostrava pra gente livros que supostamente ela leu, mas não necessariamente era uma resenha, porque ela não me trazia nenhuma informação abrangente daquele livro, algo que me motivasse a querer ler aqueles livros. Tanto que todos os títulos que ela desembrulhou, e ela desembrulhou títulos para um caralho, eu não tive interesse em ler nenhum daqueles títulos. A única coisa que eu fiquei pensando foi que, por incrível que pareça, a maioria dos títulos tinham capas muito bonitas, chamavam muito atenção. Mas a grande questão é que eu me vi pensando que esse tipo de conteúdo vazio, ele enche os feeds das redes sociais. Enche.
E foi um dos motivos que me fez querer, eu, Tamires, querer fazer o canal Aqui Lemos com Calma. Primeiro porque eu sou uma leitora de longa data, eu não leio de hoje, eu leio há muito tempo. A leitura para mim, ela sempre foi mais como algo de conforto, um hobby, uma coisa que eu me dava ao prazer de fazer aquela leitura. Então, um livro para mim nunca foi um trabalho a ser executado, mas sim algo que eu queria me divertir, me distrair, buscar mundos novos através da leitura. Então, eu sempre olhei a leitura dessa forma. E quando o professor pedia que eu lesse um livro, eu achava maravilhoso. Por muito tempo, durante a minha juventude, quando me perguntavam, os adultos me perguntavam que matéria eu gostava na escola, eu sempre respondia português. Mas é interessante pensar que eu não sou boa em português, nunca fui. Aluna mediana para medíocre. E eu gostava de português por quê? Porque os livros didáticos de português, eles tinham textos, e desses textos saíam histórias. Então, era o meu jeito de ter acesso à leitura. Eu não vim de uma família de leitores, na minha família as pessoas não têm o hábito de ler, a grande maioria. A minha mãe lia muito esporadicamente, a maternidade meio que apagou isso dela. Ela voltou a ler quando eu já tinha uns 15, 16 anos, porque eu frequentava a biblioteca e acabava trazendo uns livros que estavam ali, próximos ao alcance dela. E ela passou a frequentar a biblioteca junto comigo e foi retomando esse hábito da leitura. Hoje em dia ela já não lê tanto, ela lê mais no celular e histórias aí. Ela gosta muito de romance de banca, então ela tem uma limitação e ela sabe disso. Ela não terminou o ensino fundamental, o segundo ensino fundamental. Ela trabalhou muito, hoje ela já não enxerga direito. Então ela lê no celular, porque ali ela pode controlar o tamanho da fonte. Mas voltando ao ponto de que eu não vim de uma família de leitores, então eu me fiz leitora. Então sempre que eu vejo um vídeo, e esses vídeos, não só esse vídeo dessa moça, mas os vídeos do TikTok, os vídeos que eu vejo também lá no Instagram, são vídeos que na maioria das vezes ele mostra livros em cima de livros, pilhas e pilhas de livros, ou checklist de livros. Ah, leia todos os enemies to lovers dessa autora, ou uma pilha mostrando todos os livros que o mocinho se apaixona primeiro. É interessante o pessoal fazer essa curadoria? Mas na maioria das vezes, eu já li algumas listas assim, tá? Você vai ler essas listas e essa curadoria não é bem feita, não. Você vai ver aquele Enemies to Lovers, que eles falam que é Enemies to Lovers, não é Enemies to Lovers porcaria nenhuma. Porque uma coisa é o casal que se odeia mesmo com um motivo real, e depois passam a se gostar. E não o casal que se odeiam por um desentendimento besta, que na maioria das vezes é só um deles que odeia, o outro odeia, mas não odeia. Isso pra mim não é enemies to lovers. E aí eu fico pensando que essas curadorias, nem pode ser chamado de curadoria, são listas, empilhamentos de tropes ou de gêneros e significados, sei lá, que as pessoas encontram no livro, que muitas vezes nem está lá. Então, o motivo de eu ter feito o canal Aqui Lemos com Calma é porque eu me sentia não representada dentro dessas redes. Eu terminava de fazer uma leitura, ia procurar uma resenha sobre, não encontrava. Por exemplo, ano passado eu tinha lido o livro Um Lugar Bem Longe Daqui. E eu fui procurar resenhas sobre esse livro, e todas que eu encontrei, nenhuma delas tocava nos pontos que eu gostaria de comentar. Nenhuma delas. E eu fiquei, gente, que coisa! Primeiro porque as pessoas têm o hábito de fazer resenhas não tão profundas, faz uma resenha assim, contando a sinopse do livro, dizer alguns pontos daquele livro, o que ela gostou, o que ela não gostou nem tanto, mas para aí, não tem aprofundamento em estética de escrita, algumas escolhas narrativas, o contexto cultural, às vezes, daquele livro também é deixado de lado. Algumas pessoas até comentam, citam, mas não se aprofundam realmente. Ou não dizem se aquela leitura te lembrou de algo, te trouxe, te levou até uma música, até um filme, não sei. Isso pode acontecer, o livro consegue te levar a lugares diferentes e trazer, né, coisas diferentes para a tua vida. E quando eu buscava, né, a resenha desse livro, eu fiquei besta, porque eu não encontrava. Os grandes youtubers, né, daqui da rede, os booktubers grandes, não tinham lido esse livro.
Se leram, não fizeram resenha sobre, porque não era um livro que teve um hype. Se teve um hype lá atrás. E os outros, né, grandes, tem aquele negócio, né, tem aquele cara que só lê contemporâneo, tem aquele cara que só lê trailer psicológico, aquele que só lê terror, aquele que só vai pra fantasia, e aquele que só lê clássico, que não aceita o tipo de literatura que não seja clássica. É uma chatice, porque você termina de ler um livro, quer dizer, eu tenho esse hábito há mais de 10 anos, eu termino de ler um livro, a primeira coisa que eu vou fazer é procurar uma resenha sobre. Às vezes eu acho resenhas escritas, gosto das escritas também, vou lá dar uma lida, só que muitas delas, elas estão com aquele viés de emoção do leitor. O leitor, ele fala só bem daquele livro ou ele fala só mal. Ou ele só fala assim, foi legal. O brasileiro tem dessa, né? Tipo, não usei ainda, mas é super bom. E não tem uma crítica, um nivelamento. São poucas pessoas. E muitas dessas pessoas que têm umas críticas boas, ou elas leem só um tipo de gênero, e aí eu me sinto, eu li um livro diferente, que fugiu do meu gênero, e de repente eu não encontro as resenhas no YouTube. Então, um dos motivos de eu ter criado esse canal, foi simplesmente para que eu pudesse comentar sobre os livros que eu estava lendo, que muitas vezes saem do escopo aí, do hype, do que as pessoas acham interessante fazer vídeos, porque vai dar view. Então eu queria falar sobre esses livros que eu estava lendo, e eu queria comentar, sabe, cada trecho, com spoiler ou sem spoiler. Tem um canal de filmes que eu assisto, que é o Refúgio Cult, e o canal Vigia-Terapia, são 2 canais, né, na verdade. E o que eu gosto nesses canais? Eu gosto desses canais que eles trazem filmes e séries, e ele traz a parte sem spoilers, e depois ele vai lá e me conta tudo o que acontece naquele filme, o que ele achou, as teorias, me conta tudo. E aí fica legal porque isso não faz com que eu não queira assistir aquele filme, aquela série. Na maioria das vezes, eu vou lá assistir simplesmente porque eles falaram. Às vezes eu já tava pensando em não assistir, e aí eu assisto o vídeo deles com todo aquele spoiler e falo, agora eu vou assistir. Gostei, vou assistir. Ou senão eu falo, nossa, que estranho, vou assistir. Esquisito, né? Preciso ver isso aí. Então eu sou assim, e aí é muito complicado que muitas e muitas vezes eu li um livro e não encontrava nada sobre. Ou se encontrava era um vídeo de 6 minutos, ou um vídeo de 5 minutos que não me trazia nada, coisas que eu acharia ali na orelha do livro, na sinopse, coisa que eu nem leio, que eu não costumo ler sinopse, não costumo ler orelha de livro, eu não costumo ler isso. E aí eu encontrava vídeos que era exatamente isso. Então não estava me sentindo ali representada e resolvi criar o canal. E o segundo motivo mais forte de todos é que eu sempre fui uma leitora solitária. Acho que todo leitor é solitário. É muito difícil você encontrar outras pessoas que leem. Hoje em dia, mais ainda, né? Com o advento da tecnologia, com tantas distrações, a gente tem muita dificuldade em focar, em ler. Eu prefiro muitas vezes, ao invés de ler, assistir um vídeo, assistir a TV. Eu não assisto TV aberta há muitos anos, né? Nunca gostei tanto assim da TV aberta, era a única opção que me tinha. A partir do momento que essa não era a minha única opção, eu parei de assistir. Não assisto TV aberta, TV a cabo, não. Hoje que eu sou adulta e que eu não preciso que um adulto decida pra mim o que eu vou assistir, eu prefiro não assistir TV aberta. E eu gosto mesmo de assistir filmes, séries, eu gosto de assistir YouTube, eu assisto muito YouTube. Então, muitas vezes, eu me vejo, né, não querendo ler e querendo ir lá, ver um filme, assistir uma série, ver um vídeo bobinho no YouTube de gente cozinhando. E gosto mesmo de ver coisa besta de vez em quando. Mas, né, tento aí fazer um equilíbrio dentro da minha vida. E esse foi o segundo motivo que eu quis criar o canal, porque não tinha com quem eu conversar sobre os livros. Eu tenho algumas amigas, né, tenho uma tia maravilhosa que lê também, ela tem mais ou menos a minha idade, então a gente troca algumas experiências de leitura, às vezes a gente lê coisas parecidas ou lê a mesma coisa. Então a gente tem algumas coisinhas ali para falar pro livro, isso enriquece bastante. Tem uma outra amiga que também lê, só que a gente tem opiniões totalmente diversas dos livros, então não dá muito papo ali, mas ao mesmo tempo dá. Então hoje eu sei que fazer uma leitura é muito você querer ler, você tem que querer. Se você não quiser, você não vai ler, porque tem muitas outras distrações. Na minha época não tinha tantas distrações assim. Mas voltando ao ponto, o ponto é que eu vi aquele vídeo, fiquei com a minha pulga atrás da orelha,
fiquei acompanhando, querendo ou não, o canal, porque eu queria saber se essa menina ia fazer resenhas. E ela fez algumas resenhas que não eram bem resenhas. E aí eu vi, mais do mesmo, beleza. Só que recentemente foi me recomendado de novo esse canal. E aí eu fui ver de novo o vídeo, eu tenho que parar de ver. Mas aí eu fui ver o vídeo. E no vídeo, ela tava mostrando mais um livro que ela tava desembrulhando ali na TBR física dela, né? E as numerações, eu tô totalmente confusa, porque tem vídeo, parece que ela já leu 30, tem vídeo que parece que ela leu 11, tô confusa. Não fui buscar tanto sobre, mas aí fui assistir o vídeo dela, ela desembrulhou mais um livro, que provavelmente ela não vai ler. Ok. Aí eu falei, nossa, gente, deixa eu ver os comentários. Aí fui ver os comentários. Eu não tinha visto os comentários até então, porque todos os comentários estão em inglês. Então, né, alguma coisa ali eu entendo, mas não é tudo. E tem coisa que precisa de contexto. E aí eu fui, né, falei assim, vou confiar aqui na tradução do Google. E fui, né, o que eu não entendia, alguns comentários mais longos, aí eu precisava de uma tradução, né, do Google e fomos vendo os comentários. E aí, pasmem, durante aqueles comentários tinha um que eu me peguei pensando também, porque eu não tinha considerado isso. Teve uma pessoa que comentou assim, e se for um livro de uma série? Aí eu falei, cara, é verdade, porque eu tenho dificuldade. Se eu leio o primeiro livro de uma série, na sequência, eu quero o segundo. E assim sucessivamente. Tanto que eu tenho um hábito de comprar a série toda, um hábito muito feio, aliás. Eu compro a série toda, porque eu já sei que se eu gostar, eu vou querer ler. Então, como eu sei que se eu gostar, eu vou querer ler o próximo e eu quero imediatamente, eu tenho esse hábito de comprar a série toda, mas tô pensando em parar. Tanto que eu comprei esse livro aqui, O Aprendiz do Assassino da Robin Hope, acho que é o nome dela, e eu tô super afim de ler esse livro, mas eu não comprei os outros 3. E aí eu fico pensando comigo, eu leio? E se não for bom? Tá bom, se não for bom eu comprei só um livro. Eu sei que provavelmente vai ser muito bom, então eu fico com aquela ansiedade e eu quero comprar os outros 2 livros que já foram lançados pela editora aqui. E eu quero, mas, cara, eu tenho que esperar. E eu comprei esse livro, foi o ano passado. E eu comecei a ler ele, as primeiras páginas, e eu parei. Porque eu percebi que era uma história muito grande. E eu precisaria dos outros livros na minha estante para começar a ler essa história. Mas voltando lá ao vídeo, aí a pessoa fez um comentário, e se for uma série? Eu falei, cara, e se for uma série, fudeu. Aí o outro fez um comentário assim, e se for o terceiro livro de uma série? Aí eu, não. Aí lascou. Mas eu fico pensando comigo, a menina que fez essa estante, ela provavelmente pensou nessas variáveis. Ela não colocou livros de série, primeiro porque ela tem o hábito de ler trailer policial. Então esses trailers, eles não têm sequência, a grande maioria, porque não tem história para dar sequência. Então, eu duvido que ela tenha colocado livros que sejam uma sequência ali, para serem sorteados. Não, não colocou. Se colocou, colocou o primeiro só, e a série o restante da série tá separado. Aí tinha também comentários que estavam mais preocupados com a questão do acúmulo, né? Uma pessoa ter 300 livros não lidos em casa, nossa, que necessidade desse acúmulo. Uma outra comentando que ela não era leitora, e sim consumidora. E teve um outro comentário que eu achei um pouco mais ofensivo, mas também a pessoa estava preocupada com o planeta. Ela falou assim, tomara que todos esses papéis sejam recicláveis, o papel pardo que o livro estava embrulhado. Mas de todos os comentários, o que eu mais achei interessante é que ninguém falava exatamente sobre os livros, ninguém comentava sobre o título que ela tinha desembrulhado, sobre aquela história, sobre o autor. Não tinha ninguém comentando sobre isso, estava todo mundo lá prestando atenção na estética da estante dela, na estética do potinho dela bonitinho, na estética dos papeizinhos dela, na letra dela, em tudo que não era relacionado ao livro. Então o livro não era o protagonista daquele vídeo. Então todo o debate daqueles comentários era em cima da moral, do consumismo, de tudo, menos do livro. O livro não era o protagonista. E um canal de livros que não fala de livros, ele me mostra livros, mas ele não fala de livros. E aí teve um comentário também, né, muitos comentários aliás, mas esse chamou mais atenção, que ele falou assim, nossa, interessante essa ideia, acho que eu vou replicá-la. Mas vou replicar com livros que eu recebi de presente. Eu
particularmente, sou uma pessoa que gosta muito de ler, eu tenho muitos livros em casa. Foram livros aí acumulados ao longo dos anos, mas a grande maioria, eu já verifiquei, a minha biblioteca tem quase metade lida e metade não lida. Mas eu nunca contei assim exatamente. Na verdade, eu tenho lá na planilha, mas isso não me causa ansiedade de quantos livros eu ainda não li. Mas eu também não fico fazendo compras desenfreadas. A última vez que eu comprei foi lá na Black Friday. Até o momento fiz uma outra comprinha de uns 4 livros, mas foi só. Comparada a muitas outras pessoas que consomem muito mais, e compram muito mais. Toda vez eu me seguro para não comprar um livro, porque eu sempre quero comprar um livro. Isso e não é só sobre livros. Você quer sempre comprar alguma coisa. O consumismo ele tá intrínseco na gente. A gente tá desde quando era muito pequeno, desde o advento da televisão, acredito eu, o consumismo ele se propagou de uma forma, depois da globalização, que nós temos essa dificuldade de discernir o que realmente nós queremos e precisamos do que nos é empurrado todos os dias através de todas as mídias. E aí, vendo todos aqueles livros, você pensa assim, é um objeto de consumo, de desejo, mas não é um objeto que traz ou que evoca sentimento para essas pessoas. Não é um objeto que se torna pessoal, é simplesmente algo de ter por ter, não por você realmente se importar com a história que está dentro daquele livro. Às vezes, muitas vezes, principalmente aqui na internet, você não pode ler o que você quer, você tem que ler o livro certo, na hora certa, na estética certa. Então você não pode pegar o seu livro, sentar na sua praça, do bairro da tua casa, que está naquela praça que nem sempre é tão bem cuidada, e ler teu livro lá. Não, você tem que ir para uma cafeteria, você tem que pedir um café tal, você tem que tirar uma foto com o livro tal, você tem que ficar meia hora ali no celular, e depois você vai ler talvez um capítulo, se ler um capítulo, né? É mais a estética, você tem que andar por aí carregando, às vezes a pessoa ela vai escolher o livro pensando no que as outras pessoas vão pensar dela, por ela escolher aquele tipo de leitura, e não necessariamente porque ela quer ler aquele livro. O que está totalmente errado. Então a leitura, ela passou a ser por encenação. É o que eu percebo ao longo de todos esses anos. Antes, quando eu era jovem, quando eu ia lá, frequentava a biblioteca, ia atrás de livros, ler, não importava que livro que você tivesse em mãos, as pessoas achavam mágico, maravilhoso. Porque, gente, vamos ser sinceros, desde que o mundo é mundo, a leitura, ela é da elite. Sempre, sempre foi. Para você ter acesso a conhecimento, para você estudar, você tinha que ser de uma família mais abastada, você tinha que ter você tinha que ter aquele passe. Às vezes não só sendo de uma família mais abastada, você tinha que conhecer quem conhecia quem, para ser indicado para participar de certos grupos. Então o livro ele sempre foi algo elitizado, algo restrito. Aí a partir da globalização, em que a maioria das nações tiveram aí a educação como algo obrigatório, onde todas as pessoas deveriam ter acesso, as coisas foram mudando aos poucos, mas ainda assim o livro continuou lá no seu pedestal. Não houve alteração no jeito que nós tratamos o livro. O livro ele ainda está lá em cima e nem todo mundo consegue ter acesso a ele. Apesar de todas as bibliotecas públicas, os incentivos dos governos ou não incentivos, dependendo aí do seu pensamento. Ainda assim, a literatura é algo muito inalcançável para muitas pessoas. E eu mesmo, né, quando jovenzinha, fui uma pessoa que não tinha acesso à literatura. Eu tive acesso à literatura, como eu disse, através daqueles textos dos livros didáticos de português. Mas era o tédio e o texto do livro didático. Muito diferente de hoje em dia, que a pessoa tem acesso a tanta coisa ali na palma da mão dela, através do celular. Você acha que ela vai ler o livro, o texto que está lá no teu livro de português, sendo que ela pode ali tocar o celular o tempo inteiro? Claro que ela não vai fazer isso. É outro ambiente, é outra época, é outro contexto, não tem como se comparar. Então sempre você repara, até mesmo nos discursos de outros leitores, que o livro não é para todo mundo, que aquele livro é complexo demais, que o assunto é profundo demais, filosófico demais, que você não vai entender, que você precisa de bagagem, você precisa de estudo, você precisa ser uma pessoa viajada, uma pessoa estudada, para poder entender o que aquele autor está querendo dizer. E na verdade não é bem isso, tá? Você, na maioria das vezes, pode até ler um texto um pouco mais complicado, não entender bosta nenhuma, ou entender superficialmente. Mas, cara, dá um tempo, lê outras coisas, volta para aquele livro, lê ele de novo, você vai entender mais coisas. E assim sucessivamente. Porque o livro, ele não é feito para você ler ele uma vez só. Alguns são. Alguns não é para ler nem uma vez.
Mas a grande maioria é para você fazer releitura, é para você ler ele agora com seus 15, quando der 25 ler de novo, quando der 35 ler mais uma vez, que cada vez você vai ter uma compreensão diferente daquele livro. Às vezes boa, às vezes ruim, né? Tudo depende aí do tipo de literatura que você está consumindo. Mas o importante é consumir, o importante é continuar lendo. Eu era uma pessoa que lia. Eu sempre fui uma pessoa que usei os livros como refúgio. E uso até hoje. Nossa, eu tô triste, vou ler. Aí eu fui para esse livro. É simples. Porém, se eu estiver muito triste, eu tenho dificuldade em concentração. Se eu estiver muito sobrecarregada, eu tenho dificuldade de concentração. Então, às vezes, para você ler também, você tem que estar bem. Tem pessoas que levam vidas miseráveis. Depois que eu li A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, me vi pensando nessas pessoas que levam essas vidas miseráveis, que não tem nada de bom na vida delas, ou se tem, são coisas pequenas. A Macabenha, ela comia sempre a mesma coisa. Ela não tinha acesso a outro tipo de alimentação, era sempre a mesma coisa. Imagine você vivendo anos e anos comendo sempre a mesma coisa. Tem vezes que eu fico reclamando que eu comia a semana inteira aí, sei lá, que eu fico reclamando que eu comia a semana inteira filé de frango. E aí eu falo, nossa, não aguento mais comer filé de frango. Mas, pô, tem gente que não tem essa opção. Se ela tivesse comendo filé de frango, estaria bom. A Macabeia comia pão com mortadela. Era o que tinha. Era o que ela podia comprar, era o que ela podia arcar. Às vezes ela comprava uma coisinha diferente, mas ela sabia que aquilo ia pesar no orçamento dela, né? E tudo isso foi descrito para mim em um livro com pouquíssimas páginas. E eu consegui perceber o peso dessas palavras, o peso que isso trouxe na vida dela e na vida de muitas pessoas que vivem igual a ela. Então, eu sempre fico pensando comigo que o livro, ele tem o seu peso e ele tem o seu espaço. E ele tem o sentimento. Então, quando você vai buscar, pelo menos eu, quando eu vou procurar uma leitura, eu paro aqui na minha estante e eu vou passar minha mão e vou sentir o que eu quero nesse momento, o que eu quero sentir nesse momento. Por exemplo, aqui tem um livro que eu comprei faz muito tempo. Esse livro aqui eu comprei faz muito tempo, que é Causas Não Naturais. Aqui ele vai contar a história de um médico, uma história de um médico não. O médico, ele diz pra gente, né, supostamente, que ele vai contar todas as autópsias que ele fez e algumas autópsias aí que fogem do comum, pode ter relação com o sobrenatural? Não sei, talvez tenha. Espero que tenha. Mas ele vai contar pra mim sobre isso. Na época que eu comprei esse livro, nossa, eu tava muito afim de fazer essa leitura. Mas depois me vi pegando esse livro e eu não estava no clima. Eu estava num momento muito melancólico da minha vida e quando eu peguei esse livro aqui, eu falei, gente, eu não quero saber a história de pessoas sendo dissecadas, pessoas, o que de ruim aconteceu na vida dessas pessoas, não tô afim de fazer essa leitura. E o livro segue aqui na minha estante. Mas quando eu comprei ele, gente, tinha acabado de ser lançado, se eu não me comprei ele na época de lançamento, porque eu estava ansiosa para ler. E ele tá aqui, já vai fazer mais de um ano. Um outro exemplo foram esses dois livrinhos aqui. A Coraline, do Neil Gaiman, e O Mágico de Oz. Eu nunca tive vontade de ler O Mágico de Oz. Na verdade, eu não me interessava muito por essa história, porque eu pensava que essa história era bem parecida com Alice no País das Maravilhas, que eu não gosto tanto. Aliás, eu tenho até o livro aqui da Alice no País das Maravilhas, depois de ler o livro também continuo não gostando. Eu não gosto da história da Alice, porque eu não gosto de coisas em looping, sabe? Que vai acontecendo com a pessoa, e tudo de ruim vai acontecendo, que ela não consegue sair daquilo, e depois se descobre que é um sonho. Ai, isso me dá ansiedade e gastura. Quando eu comprei esses dois livros, eu comprei esses dois livros com a intenção de ler em voz alta para minha filha. E eu li os dois livros para minha filha. Ela ficou traumatizada com esse aqui, aliás. Mas esse daqui ela gostou bastante. E a gente foi assistir o filme de 1950, aquele filme, se eu não me engano. Eu acho que é de 1950. Ah, adorei aquele filme, achei lindo, maravilhoso. E aqui de Coraline, eu li e eu não gostei tanto do livro, porque eu acho que eu não gosto muito da escrita do Neil Gaiman. Ele não é um tipo de autor que eu gosto, mas eu gostei de fazer essa leitura para minha filha, porque minha filha ficava, gente. E quando eu digo ela se traumatizou, gente, ela não se traumatizou com o livro, tá? A minha filha, ela gostou muito do livro e ela pediu pra assistir o filme quando a gente terminou de ler o livro. Ela não gostou do filme, ela se traumatizou com o filme, tá? Ela não gostou, ela assistiu até a parte que a Coraline vai pro mundo lá da outra mãe, e a partir do momento que ela foi pra aí, ela correu, ela não quis mais assistir. Quem assistiu fui eu, terminei de assistir o filme, e realmente, o filme é muito bom também, mas
acho que eu gosto um pouquinho mais do livro ainda. Mas eu não gosto do tipo da estética, da escrita do Neil Gaiman. Eu já li um outro livro dele, que é O Oceano no Fim do Caminho, alguma coisa assim. E ali eu até gostei mais do mundo fantástico que ele tenta criar, né? Mas não gostei do final. O final, achei que, sabe, ele me preparou para muito e me entregou muito pouco. Então, esses são exemplos para elucidar para vocês que quando eu compro um livro, quando eu adquiro um livro, eu adquiro com um sentimento. Há algo por trás daquela leitura. Eu pensei naquele livro antes, eu pensei naquela história, ele permaneceu na minha estante porque tem um sentimento relacionado com aquele livro. A mesma coisa dos livros que eu leio. Se eu gosto muito do livro, ele vai permanecer aqui na minha estante porque eu quero reler, eu quero ter contato de novo com aquela história. Mesmo que seja, sei lá, 500 vezes, ou às vezes nenhuma, porque muitas vezes tem livro aqui tem algumas séries aqui que eu tenho que eu não fiz a releitura ainda, porque eu tenho certeza que eu vou detestar. Mas talvez um dia eu tenha coragem de fazer essas releituras. Então sempre que eu vejo esse tipo de vídeo, inclusive o vídeo dessa moça, eu fico muito triste, porque ela tem 300 livros ao dispor dela. E eu não acho que aqueles livros estão ali porque ela escolheu eles de uma forma sentimental e que fica pensando neles com carinho. Pensa comigo, gente, você que é leitor, que tem uma estante, sabe que o leitor sempre almeja ter uma estante. Ter uma estante é um sonho do leitor. Por muitos anos eu não tive uma estante. Eu tinha um rack na sala onde eu pilhava meus livros ali, tinha época que eu guardava dentro do guarda-roupa. Teve uma época que eles ficaram fechados dentro de uma caixa, porque a casa que eu morava era muito pequena. Assim, logo assim que eu casei, e tinha muito problema com barata. Então, eu fechava esses livros numa caixa, né, organizadora, para que eles não fossem, né, destruídos. E foi uma boa escolha, aliás, eles sobreviveram ao longo dos anos. E por muitas vezes eu não criei essa biblioteca por falta de espaço, então eu juntava alguns livros, lia eles e doava para a biblioteca. Depois me arrependi, claro, que tinha muitos livros ali que eu gostaria de ter relido, que eu gostaria de ter aquelas edições que hoje em dia já não tem mais, e que eu fiz essa doação, mas a história ainda está comigo, pelo menos em partes, né, o que a gente lembra. O sentimento está comigo, o sentimento a gente nunca esquece. A gente pode esquecer a história, pode esquecer detalhes da história, mas o que aquele livro trouxe de sentimento pra gente, a gente sempre vai lembrar. Isso fica marcado na tua alma. E você, como leitor, quando vê aquela estante sendo desperdiçada, 300 livros, que a moça poderia estar olhando para eles e pensando assim, nossa, acho que eu olhei esse, eu olhei aquele, aquele livro estava te chamando. Eu, quando eu tive minha primeira estante, eu lembro que a minha estante ficava em frente à minha cama, né? Eu tenho essa estante aqui na sala, eu tenho estante também lá no meu quarto. E ainda é a mesma estante, a primeira estante que eu tenho lá no quarto é a minha primeira estante. E quando eu tive aquela primeira estante, isso foi lá em meados de 2019, e eu comecei a encher ela de livros, e eu lembro que ela ficava em frente à minha cama ainda, e eu ficava, antes de dormir, olhando, admirando aquela estante. Admirando. Agora imagine se eu tivesse embrulhado todos os livros em papel pardo, como é que eu ia admirar essa estante? É um bagulho que não faz sentido na minha cabeça. Então, a leitura pra mim sempre foi isso. Foi uma questão de eu ir e ler. Mas eu não sou aquela leitora que acredita que exista método de leitura. Não sou aquela moça que fica, sabe, pregando de que você tem que ler todos os dias, que você tem que manter uma rotina, um hábito, construir esse hábito. Não. Não sou dessas, tanto que eu passo dias e dias sem ler, tem vezes que eu fico vários dias sem ler, simplesmente por falta de tempo, por não estar com vontade, porque minha cabeça está cheia, porque eu quero assistir um vídeo idiota, e aí eu não leio, mas isso não faz eu menos leitora do que qualquer outro leitor. Tem gente que tem, né, o hábito de todos os dias acordar e ler meia hora. Não consigo. Eu levanto, pego um livro quando eu tenho vontade, pego um livro, leio. Se vai ser meia hora, talvez vai ser meia hora, talvez não vai ser, talvez eu vou ficar o dia inteiro lendo. Depende muito do meu estado de humor e principalmente do sentimento daquele livro. O que aquele livro traz para mim? Se ele me traz empolgação, se ele me traz vontade de continuar lendo, se eu tô tão interessada que eu só fico pensando nele, eu vou gastar todas as minhas horas da vida e aí eu vou ter que ficar lembrando que eu sou uma adulta, que eu preciso trabalhar, que eu preciso comer, que eu preciso cuidar das crianças, que eu preciso resolver BOs da vida, ao invés de ficar sentada só lendo, porque era isso que eu queria fazer quando eu pego um desses livros. E eu adoro quando eu pego um desses livros, eu me sinto energizada. E aí, para arrematar de vez esse assunto, eu continuei lá no perfil da mulher, porque eu não aprendo, e aí eu fui ver que ela promete fazer uma leitura cronológica do Stephen King. Cronológica de ordem de lançamento, tá?
coisa mais idiota do que isso, você fazer uma leitura de ordem cronológica de um autor, coisa besta, falta do que fazer. Mais uma vez, a leitura sendo um checklist. Não é porque ela quer ler os livros do Stephen King. Porque se ela quisesse ler os livros do Stephen King, era só ela pegar os livros do Stephen King e ler. Não precisava ter uma ordem específica. Tem gente que fala, pra você não tomar um spoiler aqui do multiverso dele. Bobeira, os spoilers são tão bestas. E os livros deles, como são bem densos, na maioria muito grande, você até esquece de uma história para outra. Você toma ali o spoiler e nem percebe que é spoiler. É bobeira isso. E aí ela falando assim que vai ler todos os livros do Stephen King em ordem cronológica. Aí eu pensei, que idiotice, que falta do que fazer. Porque eu já li, eu contei pra vocês, né, no outro vídeo, se você não viu esse vídeo, vai lá assistir, que é o vídeo sobre calhamaços que me aguardam aqui na minha estante. Eu contei pra vocês que eu li, né, durante o período que eu li A Torre Negra, eu fui tentar fazer uma leitura aí pra poder pegar todos esses spoilers, todas essas referências da Torre Negra de outros livros do Stephen King, que faziam menção a esse universo. E, gente, que idiotice que eu fui fazer da minha vida, viu? Porque eu li mais de 10 livros do Stephen King, muitos deles foram releituras. Gente, eu tenho que ler A Dança da Morte. Vocês já leram A Dança da Morte? 1.200 páginas. Li de novo, porque eu já tinha lido esse livro, então eu li de novo. Insônia, 700 páginas. Toma na sua cara. Aí você vai ler Casa Negra, 700 e tantas páginas. Mesma coisa o Talismã, 700 e tantas páginas. Então pensa, você lendo tudo isso do King de uma vez só. Eu lembro que no trabalho teve um cara até que comentou, nossa, mas você quer ler todos os livros do Stephen King, né? Eu era tão jovem, tão idiota. Claro que eu não consegui, né? Até hoje eu não terminei de ler A Torre Negra. Falta o último livro porque eu estou saturada. E ultimamente não ando pegando nenhum livro do King pra ler. É uma série que eu não deveria ter lido dessa forma. Eu deveria só ter lido ela e depois ter feito toda essa pesquisa de campo, de fazer releitura de outros livros. Eu acho que funcionaria melhor. E aí eu vejo essa moça falando que vai ler todos os livros em ordem de lançamento. Idiotice pra caramba. E aí eu me vi pensando também sobre as minhas metas, né? Minhas metas literárias. Eu faço metas. Elas estão lá. Quer dizer que eu vou ler? Não, quer dizer nada. Porque, como eu disse, eu só leio se eu tenho vontade. Tanto que das minhas metas lá que eu fiz de clássicos, pergunta se eu já li. Eu já li 15 livros esse ano, mas eu já li algum dos clássicos? Não. Comecei a ler um, parei, comecei a ler outro, parei, comecei a ler mais um agora, que talvez vá. Mas outras coisas me chamaram a atenção, outro tipo de leitura, sabe, me instigaram. Então, eu simplesmente deixei pra lá. E fui ler o que eu queria ler, porque o importante é você ler, gente. Mas mais importante ainda é você se divertir com a leitura. Você tem que se divertir com a leitura. A leitura tem que ser prazerosa. Tem que ser prazerosa. Porque senão, você não vai mais ler. Essa é a grande realidade. Tem um monte de metas literárias aí que o pessoal faz. Ler clássicos até os meus 35 anos. Ler, sabe aquela lista dos 1000 livros antes de você morrer? Gente, vocês têm que entender que a gente vai morrer e não vai ler tudo que a gente quer ler. Pronto! A partir do momento que entrou na minha cabeça que não importa o quanto tempo eu viva, eu nunca vou conseguir ler tudo que eu quero ler. Chega um momento na sua vida, principalmente como leitor, que você chega no seguinte pensamento: eu nunca vou conseguir ler todos os livros que eu desejo, mas os que eu conseguir, me basta. É isso, os que eu consegui já me bastam. Por exemplo, eu já li muitos clássicos, mas não tenho interesse por agora em continuar fazendo leituras de clássicos para dar um checklist. Não, eu vou ler o que eu tenho vontade. No momento, eu estava pensando seriamente já começar a ler Dostoiévski, porque eu vi que ele tem uma escrita parecida com o do Tolstói. Então, isso me chamou a atenção. E aí, eu já tô querendo passar ele na frente das minhas leituras. Tô pensando em reler Morro dos Ventos Uivantes. Por quê? Por que eu tô pensando em reler o Morro dos Ventos Uivantes? Porque eu me lembro que o livro não foi tão difícil como eu imaginei que era quando eu fiz a leitura. E que eu não achei que era uma história de amor. E aí, de obsessão. E aí, eu tô pensando em fazer essa leitura pra validar se é realmente isso que eu pensei naquela época que eu li. Preciso reler para saber. Então é isso, meus queridos. Era o que eu queria, dissertar sobre essa questão de checklist. Essa questão que as pessoas colocam, né, que a sociedade anda empurrando para os leitores, de que você tem que fazer uma lista para poder ler. Você tem que
dá o check-in ali na tua lista que você leu tal livro, que você sabe, que você, aquele autor você, nossa, você precisa, você não é leitor se você não leu tal autor. Acho isso uma idiotice. Você é leitor a partir do momento que você lê, independente do que você leia. Você tá lendo aí o manual. Se você lê lá o informativo do posto de saúde, nossa, gente, muito bom, porque tem muita gente que não lê. Aquelas meninas do posto trabalham muito para poder fazer trazer todas aquelas informações sobre prevenções de doença e ninguém para ler aqueles painéis. E se você tá lendo, parabéns. Você é um leitor. Então é isso, meus queridos. Eu vou deixar vocês aqui. O que eu queria falar mesmo sobre todos esses livros era que, gente, você tem que ler por sentimento. E aqui no canal, aqui Lemos com Calma, o que eu quero trazer é sentimento. O que eu quero trazer é o que aquele livro me trouxe, o que aquele livro me marcou a ponto de eu querer vir aqui, me expor na internet para poder falar sobre esse livro. É isso que eu quero passar aqui nesse canal. Então, se você tem interesse nesse tipo de vídeo, ou em vídeos parecidos com esse, porque aqui também vai ter lista, tá? A gente faz listas de livros também, mas todas essas listas vão ser de livros que eu vou aprofundar o sentimento que aquele livro me trouxe. Então, se você quer mais conteúdos como esse, considere se inscrever no canal, deixe um comentário, deixe seu like, compartilha com o amiguinho. E comenta aí, gente, o que te move como leitor? O que te faz continuar querendo adquirir mais livros, querendo ler mais livros? Deixa aí nos comentários que eu tô doida querendo saber. Ó, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.